Paz do Senhor, igreja. Agradecer primeiro ao Senhor pela misericórdia dele ter se renovado e a gente está aqui, né? Depois ao anjo da igreja, aleluia, Jesus, e aos demais irmãos que vieram aqui, não por mim, mas pelo dono de mim, o dono de tudo, né? Gostaria de explicar a ausência do meu esposo aqui. O Senhor assim quer que eu justifique, porque eu tô ali no banco e a gente precisa se conter para a gente conseguir passar a palavra, né? Mas eu e meu esposo estava vindo e eu tô com vontade de chorar. E chorar porque se nós vermos uma alma de um perdido, machuca. Mas você vê a alma de um levita de casa na rua, embriagado, você fica o dobro mais entristecido. E quando a gente estava vindo para cá, meu esposo sempre vem por um caminho, justamente hoje ele mudou o caminho. E no trajeto daqui a gente achou essa pessoa, né, que a gente conhece, que estava dentro da casa do Senhor, mas estava sentado na rua, embriagado, falando sozinho. E meu esposo me deixou aqui e eu falei, vai, Deus é contigo e não tem pressa de voltar. Se quiser trazer ele para o culto, ele vem, senão você fica com ele, acalma ele, leva ele para casa, cuida dele. E eu falo para os irmãos assim que eu quis chorar, porque o Senhor fala que aquele que está de pé cuide para não cair. E se o Senhor permitir que a gente caia? Porque Ele pode tudo, né? E Ele é um homem, pai de família, casado. Eu fico imaginando a casa. Se o sacerdote da casa está naquele estado, a casa infelizmente também deve estar no mesmo estado. E é muito triste isso, né? E infelizmente isso tem se tornado muito comum no meio cristão, né? As pessoas estão ficando muito decepcionadas com o Evangelho. Mas o Senhor fala que aquele que está ligado na videira. Então, irmãos, é por isso que ele não está aqui. E eu peço que em espírito interceda por ele. Porque nós sabemos que quando a gente faz esse trabalho, que nós somos movimentados pelo amor. O amor que está nele, porque ele é amor. A gente sabe que a gente mexe com o inferno, né? Mas queremos que maior é o que está em nós. Antes de eu ir para a palavra, o irmão que fez a primeira parte, perdoa que eu esqueci o nome dele. Como que é o nome dele? Valdir? Valdinei? Ele é diácono? É o diácono? O diácono Valdinei. Essa semana mesmo eu estava lendo uma palavra, Deus, o Senhor quer que eu leia uma palavra para ele. Glória a Deus. Ele estava falando aqui a respeito, né? Estava meio acanhado aqui, se justificando pelo, né, a falta de jeito. Mas em 2 Coríntios, o apóstolo Paulo, ele exortava, porque o apóstolo sempre estava avisando o povo, falando com o povo, né? E aqui ele está exortando a respeito dos falsos apóstolos. Existem falsos profetas, falsas ovelhas, enfim, né? Aqui ele está exortando pelos falsos apóstolos. E ele estava avisando o povo, porque a gente sabe que aquele que está de pé cuide para não cair, não é verdade? Muitas das vezes as pessoas começam bem, aí o Senhor vai prosperando, a pessoa acaba perdendo a simplicidade do Evangelho. E aqui o apóstolo Paulo diz assim, 2 Coríntios 11, no verso 3, diz assim: mas temo que assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Glória a Deus. Então, irmão, continua assim que você está no caminho certo, em nome de Jesus. Porque o Senhor sonda aqui. Ele conhece a intenção do nosso coração. E nós temos amor, simplicidade, humildade, um coração reto, mãos limpas, né? O Senhor fala que é assim que tem que ser, não é verdade? Que adianta às vezes a gente ter uma igreja cheia e o que está aqui à frente do trabalho
não vai ser salvo. Que cuidemos dos nossos corações, né? E já entrando na palavra, enquanto vocês acham aí, e a palavra hoje é sobre Jonas. Aleluia! Glória ao nome do Senhor. Jonas primeiro, a gente vai dar uma caminhada em Jonas e a gente vai para uns outros endereços da Bíblia, porque o Senhor me deu uma direção muito maravilhosa dessa palavra. E gostaria que os irmãos se colocassem de pé em nome de Jesus, porque as nossas armas para vencer a nossa carne e para vencer o inferno é a oração, né? Nós venhamos ligar o trono da graça, o trono do Senhor, as nossas casas, os nossos corações, os nossos familiares, tudo que está às vezes turbando a sua mente, o seu coração, em nome de Jesus, vamos entregar na mão do Rei, vamos entregar na mão do nosso advogado, que Ele que vai cuidar da causa de cada um, amém? Senhor meu Deus e meu Pai, Senhor, eu já engrandeço a Ti, Senhor, e Te bendigo, porque o Senhor se fez presente, está presente na casa. Eu já Te louvo e Te engrandeço, Senhor, por cada vida que está aqui, Senhor, porque cada vida aqui representa um lar, e cada lar representado, Senhor, apresenta-se também uma geração, uma família, a parentela, Senhor, e a cada um aqui o Senhor chamou nesta noite. Então eu Te peço, Senhor, tudo que possa ser de impedimento, de trava, Senhor, no pensamento, no coração, todo sentimento que não provém da Tua parte, é no nome de Jesus, com a autoridade do sangue, Senhor, que está sobre nós. Venha repreender, venha colocar por terra, Senhor. Venha colocar sobre cada um aqui, Senhor, a Tua mão. Que o Espírito Santo, Senhor, repouse sobre cada um. E a paz, Senhor, que excede todo o entendimento, venha estar presente em cada vida aqui, Senhor. Que no raio de 100, 200, 300 quilômetros, Senhor, enquanto o Senhor, ó Pai, estiver com os olhos sobre essa congregação, eu Te peço, venha tocar as casas, venha tocar as esquinas, Senhor, porque nós sabemos que o reino dos céus é real, mas o inferno também é real. Que o Senhor venha repreender todo demônio opressor, demônio de perturbação, todo demônio de enfermidade, Senhor, todo trabalho de macumbaria, de bruxaria, toda palavra lançada contrária contra a vida dos Teus servos, Senhor. Venha conter também, Senhor, o entendimento, Senhor, e aquietar as crianças aqui também, Senhor, porque na Tua palavra diz, ó Pai, que os pequeninos, Senhor, também têm que ouvir a Tua palavra. Eu Te peço, Senhor, pela minha família, pela família de cada um, peço a Ti também por aqueles que ainda a gente nem conhece, Senhor, mas o Senhor vai colocar nas nossas mãos. Então, Senhor, é assim, Senhor, que eu Te peço, Senhor, na simplicidade, porque o Senhor fala que o Senhor sonda cada coração neste lugar. Senhor, que não seja eu aqui, que eu venha a ser diminuída e o Senhor cresça neste lugar, Senhor, e que a palavra aqui lançada, Senhor, venha a ter um alvo, e esse alvo, Senhor, venha a estar preparado como um campo fértil, Senhor, que a semente lançada nesse campo venha a germinar e dar fruto, Senhor, porque na Tua palavra diz que nós temos, Senhor, que dar fruto. Que venha dar fruto na vida de cada um. Alinha o que tem que alinhar, exorte o que tem que exortar, Senhor, e abençoa sem medida o Teu povo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Aleluia. Glória ao Teu nome. Pode se sentar. Aleluia. Eu peço assim para a gente orar de pé, porque a gente às vezes ora deitado, ora ajoelhado, ora sentado, e a oração de pé parece que é uma oração de guerra, né? Uma oração que você está em posição de batalha, né? É diferente, né? Desculpa, irmão, às vezes eu fico andando demais. É o meu jeito. Então, essa palavra, o dia que teve o aniversário da igreja aqui, o Senhor me levou dentro dessa palavra no dia do aniversário da igreja. E eu me lembro que eu tive a oportunidade, mas eu li outra palavra, mas o Senhor colocou essa palavra aqui, eu fiquei por dias meditando nessa palavra. E daí quando foi semana passada, ou foi essa semana? Foi essa semana? Semana passada. Foi semana passada, né? Que o pastor me chamou? Não, foi essa semana. Meu, eu estou perdida, é que eu estava viajando.
Então, daí ele chamou, e eu já lembrei da palavra de Jonas. Falei, Senhor, eu vou entrar em oração, porque eu estava em Brasília, eu vou colocar em oração, e vou esperar o Senhor me responder. Saí do hotel, a gente foi para o congresso, onde a gente estava. Aí teve um pastor, teve a oportunidade lá. Aí o pastor falou assim, tem alguém aqui que está precisando ouvir a palavra de Jonas. Eita glória! Eu falei, amém, a confirmação. Já peguei, porque as coisas do Senhor é coisa para doido, né? Não é para gente racional, é para gente louca mesmo, né? Então assim, vamos começar a ler aqui, que eu quero poder explanar tudo que o Senhor colocou no meu coração. Quem conhece aqui a história de Jonas? Então, muitos têm a percepção que o profeta Jonas, ele era fujão, né? Muitos falam, né? Ô profeta fujão, né? Mas o Senhor me fez ver outra face de Jonas. Então, lá no capítulo 1, no verso 1, vou estar lendo e depois a gente vai pontuando as revelações aqui que o Senhor me deu. E diz assim: E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. E Jonas se levantou para fugir de diante da face do Senhor, para Tarsis. E descendo a Jope, achou um navio, que ia para Tarsis. Pagou, pois, as suas passagens e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, de diante da face do Senhor. Mas o Senhor mandou o mar, um grande vento, e fez-se o mar uma grande tempestade, e o navio estava para quebrar-se. Então temeram os marinheiros, e clamava cada um a seu Deus, e lançavam-nos no mar as fazendas que estavam no navio, para aliviarem do seu peso. Jonas, porém, desceu aos lugares do porão, e se deitou e dormia num profundo sono. E o mestre do navio chegou-se a ele e disse-lhe: Que tens, dormente? Levanta-te, invoca o teu Deus, talvez assim Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. E dizia a cada um ao seu companheiro: Vinde e lancemos sortes, para que saibamos por que causa nos sobreveio este mal. E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhes disseram: Declara-nos tu agora, por que razão nos sobreveio este mal? Que ocupação é a tua? E de onde vens? Qual é a tua terra? E de que povo és tu? E ele disse: Eu sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra seca. Então os homens se encheram de grande temor e disseram: Por que fizeste tu isso? Pois sabiam os homens que fugia de diante do Senhor, porque eles lhe tinham declarado. E disseram-lhe: Que te faremos nós para que o mar se acalme? Porque o mar se eleva e engrossava cada vez mais. E disse-lhes: Levantai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio essa grande tempestade. Entretanto, os homens remavam, esforçando-se por alcançar a terra, mas não podiam, porquanto o mar se ia embravecendo cada vez mais contra eles. Então clamaram ao Senhor e disseram: Ah, Senhor, nós te rogamos, não pereçamos por causa da vida deste homem, e não ponha sobre nós o sangue inocente, porque tu, Senhor, fizeste como tu aprove. E levantaram Jonas e lançaram Jonas ao mar, e cessou o mar da sua fúria. Temeram, pois, estes homens ao Senhor com grande temor, e ofereceram sacrifícios ao Senhor, e fizeram votos. Deparou, pois, o Senhor um grande peixe para que tragasse Jonas, e esteve Jonas 3 dias, 3 noites nas entranhas do peixe. Nós vamos ler o 2 e o 3, alguns pontos, mas eu quero explanar esse capítulo 1 aqui. Jonas, todo mundo sabe aqui, que ele, de primeira, ele não obedeceu ao Senhor, ele quis fugir, né? E quem aqui não foge? É verdade? Muitas pessoas, como Jonas, eles não fogem de algo que eles não conhecem, eles fogem de algo que eles conhecem. Jonas conhecia a Deus. Já a tripulação daquele barco não conhecia, mas Jonas conhecia. E Jonas fugiu.
Aqui, no versículo 3 diz: E Jonas levantou para fugir de diante da face do Senhor para Tarse, e descendo a Jope achou um navio que ia a Tarsis. Pagou, pois, sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, de diante da face do Senhor. Você perceba aqui que ele teve todo um trabalho para ele fugir do Senhor. E o que o Senhor me trouxe nesse capítulo 3 aqui, que a primeira coisa que acontece com uma pessoa quando ela sai da direção do Senhor, você desce. O teu nível desce. Ele não quis ficar em cima do barco, ele quis ficar embaixo do barco. Porque é assim que o inimigo age nas nossas vidas. A primeira coisa que acontece quando nós saímos da direção do Senhor é esse nível que nós nos colocamos. Nós não se coloca na posição de humilhação, mas sim de acusação. Porque ele sabia, e ele estava se sentindo acusado, porque ele sabia que ele estava fugindo da face do Senhor. Aí no 4 diz assim: Mas o Senhor mandou um grande vento, e fez o mar uma grande tempestade, e o navio para quebrar-se. Então temeram os marinheiros, e clamavam cada um a seu Deus, e lançavam ao mar as fazendas que estavam no navio, para aliviarem do peso. Jonas, porém, desceu aos lugares do porão, e se deitou e dormia num sono profundo. No 5 aqui, no 4 e no 5, já se levantou a tempestade. E aqueles marinheiros, com certeza, tinham experiência no que estavam fazendo. Mas provavelmente o que o Senhor enviou foi algo terrível. Porque ali, o Senhor ele não estava querendo atingir a Jonas. Ele atingiu o barco, e quem estava junto ali, passou pela mesma situação. Porém, aquele que era para temer, foi dormir. Aqui o Senhor me trouxe as casas dos crentes, fora da posição. Porque o Senhor fala que quanto mais Ele dá, mais Ele cobra. Tem muitos crentes hoje dentro das igrejas, muitos servos, que estão acomodados, assim como Jonas, infelizmente. E que muitas vezes a tempestade atinge as nossas casas. E o Senhor, Ele envia as tempestades para nos acordar. Porém, Jonas foi dormir. E vocês vejam aqui que a primeira ação que os marinheiros tiveram foi se desfazer do que tinha de precioso dentro do navio. As percas. A fazenda. O que é a fazenda? Representa alimento. Eles estavam lançando ao mar os alimentos. Olha que sério isso. Isso representa os lares. Quantas famílias por aí estão padecendo por falta de alimento aqui? Do corpo, com certeza, né? Alimento para alimentar o nosso corpo, mas principalmente espiritualmente falando. E a ação, no seu desespero, nos leva a percas. Percas essa que não atinge só a nós, atinge quem está com nós. E Jonas aqui não tinha remorso. Jonas aqui, se vocês forem analisar no versículo 5, que eles estavam lançando as fazendas que estavam no navio, aqui está falando, para aliviar o seu peso. Jonas, porém, desceu. Se ele desceu, significava que ele estava em cima já. Porque lá no verso 3, está falando que Jonas, ele entrou e já desceu. Só que aqui falou que ele desceu de novo, então significa que ele estava em cima. Ele viu. E Jonas sabia por que estava acontecendo aquilo ali. Ele viu os marinheiros se desfazendo de todo o alimento do navio. Ele sabia que ele também poderia passar necessidade, mas ele viu aqueles homens desesperados, com medo. Olha como que os servos do Senhor estão hoje em dia, porque o Senhor me trouxe aqui, viu? Esse é o tipo de crente que mais tem dentro da igreja.
Porque assim, o Senhor me leva a lares, mas o Senhor também me leva à liderança de igrejas, liderança de mocidade, liderança do círculo de oração. Aqui eu não estou me referindo a essa congregação, mas eu quero que vocês entendam que se o Senhor está mostrando, é porque o Senhor está exigindo algo. Se você vem dentro da igreja, se você vê algo errado, se de repente o louvor não está do jeito que você gosta, se de repente a igreja está muito silenciosa, se isso está te inquietando, pode ter certeza, é o Espírito Santo te inquietando. E o Senhor está mostrando. Só que assim, se você está no teu lugar confortável, e isso não te tira, e não te causa nenhum dano, porque aqui Jonas não se importava, nem com o que estava se perdendo no mar, e nem com a vida daqueles marinheiros, ele estava se importando com ele mesmo. Ah, tá aí, tá o barco, mas vai passar, eu vou ficar aqui, e eu vou fugir daqui, porque senão eles vão olhar para mim, como eu paguei para estar aqui, porque aqui fala os marinheiros, o Jonas era marinheiro. E por que foram atrás de Jonas? Havia tanta gente num navio assim que foi justamente só atrás de Jonas. Provavelmente só era Jonas que estava lá, que não deveria estar. Vocês entendem que o Senhor, por mais que Ele permita nós fugirmos, os olhos dele contemplam os bons e os maus. Ele é onipresente e onipotente. E nós estamos falando de homens aqui que não conheciam o Deus de Jonas. Só que aqui no verso, ó, o sono profundo, né, de Jonas, que aqui é a falta de atitude dos crentes, e na palavra de Deus fala sobre o sono da indolência. E aqui o Senhor também, vamos lá para o Apocalipse, o Senhor fala, quem tem ouvidos ouça, que o Espírito diz às igrejas. Se todas as cartas, no final o Senhor fala, quem tem ouvidos ouça, que o Espírito diz às igrejas, leia todas as cartas que você vai entender. Nenhuma carta não vai ser lida dentro das igrejas, todas vão ser lidas. Todas. Quem tem ouvidos ouça, porque toda criatura, de criatura a filho, a servo, todos vão ouvir essa palavra. Cristo não vai vir antes que isso aconteça. E o sono da indolência, o Senhor não está falando do mundo, o Senhor está falando de dentro da igreja. O sono da indolência é de dentro da igreja. E o mestre do navio chegou-se a ele e disse-lhe: que tens dormente? Levanta-te e invoca o teu Deus, talvez assim o Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. Quantas vezes que nós somos solicitados para ajudar alguém? Aqui Jonas, no capítulo 7, ele dizia a cada um ao seu companheiro: vinde e lancemos sortes, para que saibamos por causa do que o mal nos sobreveio. E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Eles tiveram que lançar sorte, gente. Eles tiveram que usar uma prática, que a gente sabe que lançar sorte é algo de Satanás. Mas eles, como não conheciam o Deus de Jonas, tiveram que usar os meios deles. E mesmo sendo os meios deles, não sendo meio bíblico, porque eles não tinham o Espírito Santo e não tinham a revelação, assim como os apóstolos tinham, eles lançaram sorte, e a sorte caiu em quem? Jonas. O Senhor usa o que Ele quer, na hora que Ele quer, o momento que Ele quer. Então não tem como escapar. Só que é mais bonito nós reconhecermos e buscarmos essa presença voluntariamente, do que chegar numa situação dessa daqui. Aí caiu em Jonas. Então lhe disseram: declara-nos tu agora, por que razão nos sobreveio este mal? Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual é a tua terra? E de que povo és tu? Essa é a identidade dos crentes de hoje. Crente que não parece crente. Porque eles não sabiam nada de Jonas, porque Jonas fez questão de esconder quem ele era. Aqui dentro é uma beleza, é glória a Deus, aleluia. Nos choramos, nos derramando na presença do Senhor. E lá fora as pessoas sabem que você serve a Deus? As pessoas conhecem o teu ministério? Você representa e leva o nome de Cristo lá para fora também? As tuas ações, o teu comportamento, o teu caminhar, a tua vivência representa esse Cristo? Porque aqui eles tiveram que perguntar: Jonas, quem que é você? Da onde que você veio? O que que você faz? Aí Jonas, e ele
lhes disse: eu sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra seca. Mentiroso. Jonas não era fujão, ele era mentiroso, dissimulado, hipócrita. Jonas era um homem com um coração muito longe do Senhor, porque fala que o princípio de ser sábio é temer o Senhor, e ele não temia o Senhor. Então o que ele era? Vivia na ignorância dele, na dureza do coração dele. Porque aqui, quem disse que ele temeu o Senhor? Ele não temeu o Senhor não, porque ele não se importou em fazer o que o Senhor pediu, e muito menos com aquelas almas que ele poderia perecer, e aqueles caras, todinhos os marinheiros poderiam perecer também. Como que ele temia o Senhor? Vocês entendem que quando o Senhor, e o Senhor falou com ele, vai e faz. Nós sabemos o que nós temos que fazer. Nós sabemos, nós temos essa consciência. Jonas tinha essa consciência, mas para ficar bonito para os marinheiros, porque eles viram que os marinheiros não tinham o Deus dele, mas tinham fé. Mas para a máscara dele não cair, ele falou: eu sou hebreu, já falando da linhagem, né? Eu sou hebreu e temo o Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra seca. Além de ele falar a linhagem dele, ele falou que temia o Senhor, e ele reconheceu a grandeza do Deus dele. E mesmo ele sabendo de tudo quem era Deus, ele estava fugindo da presença do Senhor, e ele não estava nem aí para a vida daqueles caras. Ele foi dormir com a clareza da palavra. Porque quem não está na graça é desgraçado, vadio, mentiroso. Quantos desses dá falso testemunho aí fora, serve de pedra de tropeço, porque o Senhor falou que era é necessário que aconteça os escândalos. Mas ai daqueles que vieram em escândalo. E Jonas, com a mentira deles descarada, né? Mas os homens, olha só, então os homens se encheram de grande temor. Os homens, depois que eles viram pela boca de um mentiroso, do único que não estava se importando com aquilo ali, porque ele não fez nada. Mesmo assim, o temor tomou conta do coração daqueles homens. Era ou não era a mão de Deus naquele navio? Porque ele cuidou da alma daqueles homens, ele cuidou do coração daqueles homens, coisa que era para o servo ter feito. Mas Deus é misericordioso e bondoso o tempo todo. Então os homens se encheram de grande temor. Eles disseram: por que fizestes tu isso? Pois sabiam os homens que fugia de diante do Senhor, porque ele lhe tinha declarado. Os homens questionaram Jonas, não pelas percas deles, eles não questionaram Jonas por eles ter lançado o que tinha de valor dentro do navio. Eles questionaram Jonas, por que Jonas estava fugindo desse Deus. Olha a sabedoria, o discernimento, a fé, o coração desses homens. Meu Deus, Jonas, você conhece um Deus tão poderoso assim, tão tremendo, por que você fugiu? Eles não poderiam pegar Jonas e querer esfolar Jonas. Jonas, a gente numa tempestade dessa, a gente jogando tudo ao mar, a gente tendo muitas percas, nós ficamos no prejuízo e nós quase morremos por causa de você. Eles não se importaram nem com a vida deles, nem com o que tinha lançado ao mar. Eles só se importaram o porquê que Jonas fez isso com um Deus tão maravilhoso, com um Deus tão poderoso. Aí no versículo 11, ele disse-lhe: que te faremos nós para que o mar se acalme? Porque o mar se eleva e engrossava cada vez mais. Porque eles viram aquilo ali e eles queriam resolver aquela situação. Só que eles estavam preocupados, não era com Jonas, era com Deus. O que nós vamos fazer?
Jonas, em nenhum momento abriu a boca dele para resolver alguma coisa. Os marinheiros estavam tomando conta de tudo. Aí aqui diz no 12. E eles disseram: levantai-me e lançai ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que a minha causa vos sobreveio essa grande tempestade. Olha o vadio de novo. Meu Deus. Olha o que Jonas está falando. Ele não dava conta de pular do navio. Ele estava pedindo para os marinheiros jogar ele no mar, gente. Olha os crentes que nós temos dentro das igrejas hoje que a gente tem que carregar. Meu Deus. A igreja está morna. A igreja, ela está morta praticamente. Tem pessoa que está só o corpo aqui, a alma, ó, e o espírito não existe mais. Olha o que Jonas estava falando para aqueles homens. Me pega aqui e me joga. Esse é o tipo de situação que a gente se depara. Quem faz trabalho de rua é uma coisa. Quem faz acompanhamento de pessoas dentro da igreja, que é o que a gente faz, a gente lidar com muitas pessoas. Tem pessoas que o Senhor, Ele permite a gente tratar, cuidar. Mas nós vemos pessoas dentro da igreja com conhecimento da palavra, com testemunho, tempo de conversão, e as pessoas precisam ser carregadas. A gente, como cristão, nós temos que fazer a nossa parte. O Senhor fala de fazer a nossa parte. Porém, no caso de Jonas aqui, o Senhor entregou uma responsabilidade na mão dele. E o Senhor requer de nós responsabilidades. Nós sabemos o mal que nos sobreveio, muitas das vezes, só que a gente faz vista grossa. E o pior de tudo, nós colocamos pessoas nas nossas vidas para nos carregar. A gente ainda é um peso na vida das pessoas. A gente ainda serve de pedra de tropeço, de escândalo lá fora. O Senhor fala: quem dera antes fosse frio. Em Apocalipse fala: quem é sujo, suje-se mais. Quem é limpo, limpe-se mais. É o Senhor falando, viu? Nós não estamos vivendo Gênesis. Nós não estamos vivendo o Velho Testamento. Nós não estamos vivendo os Evangelhos. Nós estamos caminhando para o avivamento. Nós estamos caminhando para o arrebatamento. Nós estamos caminhando para o Apocalipse. Se Ele falou que Ele viria, Ele veio. Ele falou que morreria, Ele morreu. Ele falou que ressuscitaria, ressuscitou. Ele falou que voltaria, a gente está esperando a volta. É a volta que a gente está esperando. A gente não está esperando o nascimento dele. Tudo já se fez. Tudo já se fez. 80% desse livro aqui já aconteceu. Nós estamos nos 20%. Porque 80% já foi. Mas tem pessoas que não vivem nem 10% disso aqui. Porque o crente deveria estar vivendo os 80%. Mas tem crente que vive nem os 10%. Fica com respaldo, porque ainda tem pessoas que você vai ainda exortar, porque o Senhor nos usa na palavra de exortação também, que a pessoa vai querer questionar no Velho Testamento. Ah, mas lá no Velho Testamento. O Velho Testamento é uma bênção. Tem revelações maravilhosas, mas a base de um crente não pode ser o Velho Testamento e nem os Evangelhos. A base de um crente tem que ser Apocalipse. A base de um crente, o livro de cabeceira é a Bíblia, mas o livro que tem que estar decorado é Apocalipse. Esse livro tem que estar decorado, porque é os sinais que nós estamos vivendo o início das dores. Guerras, rumores de guerras, o clima, tudo que está se levantando, tudo que está sendo preparado. Já tem muita coisa preparada, só vai ter notícia, o povo só vai ter notícia a hora que tiver tudo pronto. É a hora que tiver tudo pronto, vai ser assim, para a igreja começar a ser perseguida. E muita gente vai pegar, muita gente vai ser pega desprevenida, e muitas pessoas vão negar sua fé. O Senhor
Eu estava numa igreja esses dias. Eu vou falar porque o Senhor quer que eu fale, eu falo. Porque tem coisas, igreja, que o Senhor, às vezes, no íntimo do nosso quarto, ou em orações que a gente busca, tem coisas que o Senhor permite eu falar, tem coisas que o Senhor não permite eu falar, mas se o Senhor quer que eu fale, eu vou falar. Eu estava numa igreja, e estava um reteté tão grande naquela igreja, só que aquilo ali me incomodou. E eu comecei a chorar, porque eu falei, Senhor, por que eu não estou sentindo nada? Senhor, me perdoa se eu fiz alguma coisa errada hoje. Porque se eu não entro no templo, na casa, e eu não estou feliz, ou eu não estou com o coração quebrantado, ou eu não consigo abrir a minha boca para dar um glória a Deus, aleluia, ou o mal está em mim, ou é o lugar que de alguma forma está sendo atacado. Eu preciso discernir o que está acontecendo em mim e em volta de mim. O Senhor fala que nós temos que ter o fruto do Espírito, nós temos que ter os dons, nós temos que discernir ambientes, discernir espírito, discernir, a gente tem que ter entendimento de línguas estranhas, porque o Senhor falou que nós teríamos doutrinas de demônios, não é verdade, igreja? Nós temos que ter esse entendimento. Eu fiquei ali, eu falei, Senhor, eu fui me ajoelhar, mas estava, você pensa, um fervo a igreja, e eu fui me ajoelhar, eu comecei a chorar, falei, Senhor, em nome de Jesus, fala comigo, o que está acontecendo aqui? O Senhor falou que se coloca de pé e olha. A hora que eu me levantei e comecei a olhar, os movimentos que a maioria das pessoas estavam fazendo dentro das igrejas, o Senhor falava que era movimento que se faz em terreiro de macumba, candomblé. E o Senhor me fez eu discernir as línguas estranhas que está sendo dita lá. Aí eu chorei mais ainda. Eu falei, Senhor, é a tua casa. Aqui é uma casa de oração. Aqui não é um terreiro de macumba. É a tua casa aqui. Tem servos teus aqui, porque eu começava a olhar, tinha pessoas que estavam no mesmo estado que eu, assim, ó. E eu comecei a chorar pelas pessoas. Falei, Senhor, eles vieram aqui ouvir a tua palavra. E o Senhor falou assim, mas aqui é só barulho. Só barulho aqui. A palavra passou longe, mas é a minha igreja. Aí o Senhor me deu, eu falei, Senhor, mas o que está havendo? Como que o Senhor vê isso daqui? Porque na nossa concepção humana, e bem pequena, bem rasa, a nossa vontade, o que é? Tacar fogo em tudo, né? É chegar assim, ó, falando, em nome de Jesus, para de envergonhar o nome do Senhor, sai da casa do Senhor. Aí, Senhor, o Senhor quer que eu fale alguma coisa? O Senhor quer que eu vá até o anjo da igreja? Porque o anjo da igreja estava sentado no altar. O Senhor quer que eu vá falar com o anjo da igreja? O que o Senhor quer de mim aqui? O Senhor me falou assim, ó. Eu anoto isso daqui e eu fico refletindo nisso aqui. O Senhor falou bem assim. Estou eu medindo. Estou eu separando. Estou eu peneirando. Estou eu pesando o meu povo e vou entregar a cada um a parte que lhe cabe. Forte, né? Anasorimiquias. Noia, sim, orimiquiaração. Aí, a soia. Anasorimiquiana. O Senhor diz, a peneira, arimiquianasoracanaramação. A balança aí, araçou, está na minha mão, está na minha casa. Sorimiquianas, e cada um vai receber a parte que lhe cabe. E araçou. Ele permite, porque Ele está separando a igreja. É uma igreja dentro da igreja. É duas igrejas em uma igreja. A igreja vomitada e a igreja que vai subir. A nós. Ele é santo. Ele é bondoso. Ele é misericordioso. Deus, Ele é o amor. Mas Deus é o fogo consumidor. Hoje Ele se encontra como o papel de advogado. Mas advogado ele faz o quê?
Ele tem todas as causas na mão dele. Todas. E ele vai julgar cada um. Porque ele também é o juiz. Sabe quando você aciona a justiça e começa as audiências? É o que vai acontecer. É o que o Senhor está falando, vai acontecer. As audiências estão marcadas para cada um. Para cada um a audiência está marcada. E a audiência tem várias instâncias, né? Não tem? A causa está lá. Começa a luta na tua vida. Você recorre. O advogado vem a teu favor. E você faz o quê? Porque lá no céu não vai ter moeda de troca não, gente. Lá no céu é obras. Me apresenta aqui. Me apresenta aqui. Ah, mas eu não fazia porque o pastor não deixava. Ah, porque a dirigente. Ah, porque eu não tinha tempo. Ah, porque a minha filha. Ah, porque o meu esposo. Não interessa. Não vai interessar naquele dia, não vai. É em tempo e fora de tempo. O Senhor fala, ganhos da casa. E peça a autoridade para Ele. Senhor, o Senhor vai salvar essa benção aqui? Esse atribulado aqui que me incomoda, dia e noite você vai salvar? Não vai? Então eu vou para fora. Então eu vou ganhar alma. Então eu vou fazer o que o Senhor quer que eu faça. Ah, mas eu tenho idade. Ah, mas a minha perna vai pedir a cura. Em nome de Jesus. Eu fui curada de Covid e eu não conseguia levantar da minha cama. Eu me joguei no chão, eu não conseguia ficar de joelho. Eu não tinha força. Eu falei, Senhor, eu não aceito ficar desse jeito. Se o Senhor levou a enfermidade do mundo sobre ti, o Senhor venha me curar em nome de Jesus. Eu não aceito isso daqui. Eu não terminei a oração, meu corpo estava pegando fogo. Eu estava suando, eu vertia suor. E a doença, a enfermidade saiu pelo aquele suor. E eu levantei, glorificando o nome do Senhor. Foi uma noite acordada sofrendo. Uma noite. Não foi nem 2 nem 3. Eu não fiquei com nenhuma sequela. A não ser o paladar. Foi 1 dia, 2 dias, cadê o paladar? Cadê o olfato? Não senti o cheiro nem nada. Olha que Deus, é esse que a gente serve. E eu fui orar, falei, Senhor, eu quero sentir o sabor da comida, eu quero o cheiro, né? Em nome de Jesus, Senhor, vai, completa a tua obra. Sabe o que o Senhor falou para mim? É para você lembrar da cura que eu te dei. Aí com o passar do tempo, alguns meses se passaram, sem eu me lembrar, começou a voltar, do nada começou a voltar. Mas o Senhor, Ele deixou, Ele falou, não é para você lembrar o que eu fiz na tua vida. Para você entender que você está na minha mão, como todos estão na minha mão. Ele é a vida. Na mão dele está a morte. Ele tem a chave do inferno. Cadê que o povo acredita nesse Deus? Cadê que buscam e crê que a tua casa pode ser salva? Cadê a autoridade no céu, no inferno, na terra? Que o Senhor falou que o nome dele tem poder. Só que daí muitas pessoas estão no lamaçal, muitas pessoas estão vivendo segundo a tua vontade. Aí entra a acusação aqui na cabeça, você não consegue nem orar. Quem dirá usar o nome de Cristo para alguma coisa? Covarde, Jonas aqui. Aleluia, Jesus. Entretanto os homens remavam, esforçando em alcançar a terra, mas não podiam, porquanto o mar se ia embravecendo, e cada vez mais contra eles. Então clamaram ao Senhor e disse, Senhor, nós te rogamos, não pereçamos por causa da vida deste homem, e não ponha sobre nós o sangue inocente, porque tu, Senhor, fizeste com o que te aprove. E levantaram Jonas e lançaram ao mar, e cessou o mar da sua fúria. Mais uma vez aqui os homens começaram a se esforçar, remando o barco, para deixar Jonas na terra seca, porque eles se preocuparam em lançar Jonas no mar. Eles não se preocuparam em lançar o que eles tinham de tesouro dentro daquele barco, mas eles estavam preocupados com a vida de Jonas. Mas o Senhor tinha um propósito em lançar ele lá. E lançou. E eles lançaram, porque a vontade do Senhor foi soberana aqui. Não tem homem, não tem barco, não tem tempestade, não tem terra seca, não tem nenhum impedimento quando Deus quer fazer. A vontade dele sempre vai prevalecer, sempre.
te agradando, não te agradando, sendo bom, não sendo bom, a vontade dele sempre vai ser soberana na tua vida. Por quê? Porque a palavra ela foi lançada e ela não volta vazia antes que se cumpra o que tem que se cumprir. Então tema, quando você vem na igreja, tema o que você escuta aqui. Tema o Senhor quando você ouve exortação, você ouve repreensão, você ouve qualquer coisa. Até mesmo quando você sabe das qualidades que tem Deus. Quando a pregação é aquela pregação que fala do amor, da compaixão. Tudo que se trata desse livro aqui, você souber, pode servir de bênção na tua vida, como pode servir de maldição. Você que vai escolher. Você que vai escolher. Ou bênção ou maldição. Ou você vai ser próspero ou você vai ser miserável. Use essa palavra, não a teu favor. Porque se você souber dessa palavra e começar a usar essa palavra a favor do reino, o Senhor fala, buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e as demais? Quando você estiver alinhado com a vontade do céu, o céu vai se movimentar para trabalhar na tua vida. E nada vai te parar. Não vai parar, você não vai parar. Você vai ter dia que o Senhor fala, o choro dura uma noite. Quem não chora aqui? Mas a alegria vem pela manhã, não é verdade? É palavra. Porque o Senhor não tem compromisso com nós. Ele tem compromisso com a palavra. Se você vive na palavra, o Senhor tem compromisso com você. Se você não vive, não tem, irmãos. Não tem um terceiro caminho, é 2 caminhos, vida e morte. É vida e morte. A porta estreita e a larga, não tem. As pessoas acham que tem, mas não tem. Ou você vive aqui no mundo na carnalidade, ou você vive no reino espiritual. Você vive no espiritual. E quem é espiritual discerne o que é espiritual. E as coisas do Senhor é espiritual, não é carnal. Não tem explicação. Se você for tentar explicar aqui, é só por revelação do Espírito. Porque senão você vai ler uma palavra dessa aqui, e vai ler e vai reler. Se você não tem um Espírito, você não vai entender. Você não vai entender. E ainda você vai dar lado para o inimigo trabalhar na tua vida e dizer que isso aqui não tem nada a ver. Alguém, por favor, pode pegar água para mim? Aí aqui, no versículo 15, né? Jogaram Jonas, lançaram. Temeram, pois, estes homens ao Senhor com grande temor e ofereceram sacrifícios ao Senhor e fizeram votos. Deparou, pois, o Senhor um grande peixe para que tragasse Jonas, e teve Jonas 3 dias, 3 noites nas entranhas do peixe. Depois que eles jogaram Jonas, resolveram a situação, eles o quê? Temeram. Mais uma vez está falando que eles temeram ao Senhor, com grande temor. Eles temeram, pois, estes homens ao Senhor com grande temor. Grande temor, imagina. Grande temor, não é temor, é grande temor. E ofereceram sacrifícios ao Senhor e fizeram votos. Fizeram sacrifícios, já não estava bastando o que ele já tinha feito lá atrás. Só que lá atrás eles entenderam que eles estavam fazendo aquilo com o coração em outros deuses. E fizeram mais ainda. Aí eles fizeram sacrifícios com discernimento para quem eles estavam fazendo. Porque eles entenderam a grandeza do Deus. E além do sacrifício, eles fizeram votos. Quantos votos você já fez para Deus e se você cumpriu todos? Porque o Senhor fala, se for para fazer e não cumprir, não faça. E tem pessoas dentro da igreja, e são muitas, e até eu aprender a palavra, porque o Senhor abriu meu entendimento, porque quando a gente pede, o Senhor abre. Fazem barganha com o Senhor. Ficam barganhando. Ah, se o Senhor fizer, eu faço isso. Aí esse amor aí, você ama quem mais aí nessa história? Você ama a tua casa, teu esposo, teus filhos? Ou você ama Ele? Porque o Senhor fala aqui, a primeira lei lá, amar o seu Senhor, seu Deus. Porque quando você conhece o amor que há nele, toda lacuna vazia dentro de você é preenchida. E não te falta nada. Aí você sabe qual que é a profundidade, a largura, a espessura do amor dele. Porque tem muitas faces. Esse amor, muitas faces. Porque o amor dele também é justiça. O amor dele também é juízo. Porque ele corrige o filho que ama.
Ele corrige o filho que ama. Tem muitas faces de Deus. E o Senhor está perguntando: qual é a face que você conhece? Qual é a face que você está vivendo? No 2 diz assim: orou Jonas ao Senhor seu Deus das entranhas do peixe. Ah, o Jonas orou. Ah, ele lembrou. Que lindo, né? Especial, né? Que especial. Que oração que esse homem deve ter feito, né? Eu acho que essa oração nem ele estava acreditando que Deus estava ouvindo essas horas. Aí ele lembrou de orar. Os homens que não criam no Deus dele estavam orando. E estavam fazendo sacrifício. E ele, dentro da entrada do peixe, aí ele resolveu orar. Os crentes de hoje, na hora da dificuldade, do aperto, ele lembra que existe um Deus lá no céu. Ele vai orar. Aí ele lembra de Deus. Aí ele vai buscar ajuda divina. Mas antes ele recorre em tudo quanto é tipo de irmão da igreja, em trabalhos sociais, em tudo que há aí no mundo aí fora. Aí, e disse na minha angústia, clamei ao Senhor e Ele me respondeu do ventre do inferno. Gritei e tu ouviste a minha voz. Porque tu me lançaste no profundo do coração dos mares, e correntes me cercou, todas as tuas ondas e as tuas vagas têm passado por cima de mim. E eu disse, lançado estou diante dos teus olhos, todavia tornarei a ver o templo da tua santidade. As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou, as águas se enrolaram na minha cabeça, eu desci até o fundamento dos montes, os ferrolhos da terra correram sobre mim para sempre. Mas tu livraste da minha vida da perdição e o Senhor meu Deus. Quando desfaleci em minha alma, eu me lembrei do Senhor e entrou a ti a minha oração no templo da tua santidade. E os que observaram as vaidades vãs deixam a sua própria misericórdia. Mas eu te ofereci sacrifício com a voz do agradecimento. O que votei, pagarei, do Senhor vem a salvação. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e ele vomitou a Jonas da terra. Lendo 2 aqui, eu volto a dizer, em nome do Senhor Jesus, quando você for ler essa Bíblia, quando você for buscar do Senhor uma resposta dentro da palavra, em nome do Senhor Jesus, se arrepende de tudo que você tem que se arrepender, faça as coisas, até a leitura da Bíblia em santidade, se for possível em jejum, porque o Senhor me deu olha que eu li muitas vezes, eu já ouvi muitas pregações sobre Jonas, e eu fiquei abismado que o Senhor me mostrou dentro dessa palavra aqui. Se Jonas estava dentro da baleia, como que Jonas foi nos ferrolhos, como que Jonas viu tudo aquilo ali, como que Jonas falou assim, ó, do ventre do inferno gritei, e tu ouviste a minha voz, do ventre do inferno. Ele não falou do ventre da baleia aqui, do peixe. Mas como assim? Como assim, irmã? Não estou entendendo. Pois é, vou explicar. Jonas ficou desacordado dentro da barriga da baleia. E o Senhor arrebatou a alma de Jonas. E Jonas foi até o inferno. Deus levou Jonas nas profundezas do mar. E trouxe muito sofrimento para a alma dele. Porque aqui ele está falando. Porque tu me lançaste no profundo do coração dos mares, e a corrente me cercou, todas as tuas ondas e as tuas vagas têm passado por cima de mim. E eu disse, lançando estou diante dos teus olhos, todavia tornarei a ver o templo da tua santidade. As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou, e as águas se enrolaram na minha cabeça. Mas ele não estava dentro do ventre? E aqui o Senhor me deu uma revelação no 5, as águas me cercaram até a alma. Isso aqui é o Senhor falando, quando você está fora da minha direção, você está fazendo a tua vontade, a tua alma, você não tem domínio. O abismo me rodeou. Olha as circunstâncias da vida do crente. Abismo, você vai para o buraco. Você vai no abismo, literalmente você vai para dentro do abismo, você não consegue sair, você fica totalmente sem ação. E as águas se enrolaram na minha cabeça, turbação da cabeça de crente, ansiedade, depressão, pensamentos contrários, porque a nossa batalha é aqui.
Os sentidos nossos são turbados. E o que governa o teu corpo? É a tua cabeça. O coração vem os sentimentos. Só que o Senhor fala que o que está aqui não pode descer ao coração. E quando a tua mente ela não está lá, você pode ter certeza, você está sendo tomado pelas coisas daqui. E quem é o príncipe daqui? Desse mundo? Satanás. Então a tua mente fica turbada. Aí neutraliza o crente. Só que aqui essa dificuldade que Jonas estava passando, e ele falou: tu livraste a vida da minha perdição, ó Senhor meu Deus, da perdição. Onde é que ele estava? Quem que é o filho da perdição? Aqui está falando: e eu desci até os fundamentos dos montes, os ferrolhos da terra correram-se sobre mim para sempre. Para sempre. O Senhor deu uma experiência para Jonas de o que acontece com a alma de quem vai para o inferno. Ele teve a sensação que ele não ficou 3 dias lá, ele ficou para sempre. Aqui ele está falando: mas tu livrastes a minha vida da perdição, ó Senhor meu Deus. Quando desfaleci em minha alma, eu me lembrei do Senhor, e entrou a ti a minha oração no templo da tua santidade. Aí, quando Jonas passou tudo que tinha passado, aí a oração dele, verdadeiramente, chegou até o Senhor. E o Senhor ouviu. Os que observam as vaidades, porque antes do Senhor falar para o peixe vomitar ele, aqui ele falou: os que observam as vaidades vãs deixam a sua própria misericórdia. Ah, mas a misericórdia, ela é para todos. A misericórdia de Deus é para todos. Jonas estava sem a misericórdia do Senhor. Meu Deus. Por quê? Porque ele estava observando as vaidades vãs, as coisas desse mundo, deixando a sua própria misericórdia. Aqui ele não estava falando da misericórdia do Senhor, ele estava falando da misericórdia que estava sobre ele. Quando ele reconheceu verdadeiramente o que ele estava fazendo, o Senhor falou ao peixe, e ele vomitou Jonas na terra. Aí ele foi fazer a vontade de Deus. Aí o Senhor, pela segunda vez, a Jonas dizendo, o que o Senhor falou? Levanta-te. Mais uma vez o Senhor falando aqui. Mais uma vez o Senhor falando aqui. Sem a presença dele, aonde que você está? Como que Jonas estava? Levanta-te. Se coloca de pé. E vai à grande cidade de Nínive, e prega contra ela a pregação que eu te disse. Ele levantou Jonas e foi a Nínive. Aqui todo mundo conhece. Chegando lá, falou com o povo. O povo creu na primeira vez, porque ele foi até o rei, falou com o rei aceitou a repreensão. O rei comunicou à cidade. A cidade e os animais jejuaram. O rei proibiu de dar passe da água para os animais. Até os animais, as crianças, todo mundo jejuou e foram para a humilhação, e se vestiram de pano de saco e sentaram sobre cinza. O rei encheu a cabeça dele de cinza e foi para a humilhação da primeira vez. E Jonas na segunda, porque a alma dele teve que ir para o inferno, né, pastor? Depois que o Senhor permitiu tudo isso, Jonas falou, o povo se arrependeu e o Senhor se arrependeu. Aqui, ó, no 10. E Deus viu as obras deles como se converteram do seu mau caminho. E Deus se arrependeu do mal que tinha dito que lhes faria e não fez. O Senhor se arrependeu. Quantas vezes que você vê na Bíblia o Senhor falando que se arrependeu? Primeiro, o Senhor falou que se arrependeu por ter feito o homem. Depois, o dilúvio, que ele não acabaria mais com a terra com água, que ele se arrependeu, né? Aí aqui ele falou que ele se arrependeu para o povo de Nínive. Mas aqui ele não estava falando de Jonas, ele estava falando do povo de Nínive. Vocês entendem qual que é o valor que tem diante do Senhor? O Senhor prefere que o povo obedeça ao invés de sacrificar. A retidão, o temor, é isso que o Senhor busca do povo dele.
Aí no 4, no começo já começa assim: mas desgostou-se Jonas extremamente disso e ficou todo ressentido. Eu posso com um negócio desse, gente? Uma cidade inteira foi salva. Ele provavelmente presenciou, provavelmente ele pensou assim: me lançaram no mar e os homens lá, né? Ele não pensou nem no povo do navio, nem no povo que o Senhor estava poupando. Ele ficou ressentido. Mas por que ele ficou ressentido? E orou o Senhor e disse: Senhor, não foi isso que eu disse, estando ainda na minha terra? Por isso me preveni fugindo para Tarsis, pois sabia que és um Deus piedoso e misericordioso, longânimo e grande em benignidade, e que te arrebentestes do mal. O Jonas pegou a grandeza desse Deus e questionou Deus, que ele fugiu, porque ele sabia que não ia dar em nada aquilo lá. Aí no 3, capítulo 4, versículo 3: peço-te, pois, ao Senhor, tira a minha vida, porque é melhor me morrer do que viver. Mas espera aí um pouquinho. Espera aí um pouquinho. Ele está pedindo para morrer. O Senhor me deu uma revelação dentro dessa palavra. Quando lá no versículo 3 ele fala que ele sabia da misericórdia, de que ele se arrependeria do mal, da misericórdia, que o Senhor era longânimo, tudo, ele estava mentindo de novo. O ressentimento e o desgosto de Jonas era porque a vontade de Deus de acabar com aquele povo lá, ele queria ver a destruição. Aí você fala assim: como assim, irmã? Do que você está falando? Olha lá no 5. Depois ele fala da morte, ele disse: o Senhor, é razoável esse teu ressentimento. O Senhor ainda deu corda ainda. É razoável, Jonas, é isso aí. O que Jonas fez? Então Jonas saiu da cidade e assentou-se ao oriente da cidade, e ali fez a cabana e se assentou debaixo dela à sombra, até ver o que aconteceria à cidade. Até aqui o Senhor não tinha revelado para Jonas que ele tinha perdoado o povo. Ele deduziu, mas ele mesmo assim ficou e construiu uma cabana. Jonas não quis ficar na cidade, Jonas não quis ficar em nenhuma casa lá, Jonas não se envolveu com ninguém daquele povo. Jonas saiu da cidade, construiu uma cabana, ficou do lado de fora, esperando a destruição daquela cidade. E fez o Senhor Deus nascer uma bobodeira, que subiu por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre sua cabeça, a fim de livrar do seu enfado. E Jonas se alegrou em extremo por causa da bobodeira. Mas Deus enviou um bicho no dia seguinte, ao subir da alva, a qual feriu a boboreira, e esta se secou. E aconteceu que apareceu o sol, Deus mandou um vento calmoso do oriente, e o sol feriu a cabeça de Jonas, e ele desmaiou, e desejou com toda a sua alma morrer, dizendo: melhor me é morrer do que viver. Segunda vez, Jonas se fazendo para Deus: eu quero morrer. Ele se alegrou com a boboreira que o Senhor colocou. Aí o Senhor mandou um bicho, tirou dele. Mas aqui, quando o sol veio, o Senhor fala aqui, no 7: mas Deus enviou um bicho no dia seguinte, ao subir da alva, ao qual feriu a boboreira, e esta se secou. E aconteceu que, aparecendo o sol, Deus mandou um vento calmoso do oriente. Um vento calmoso aqui, eu vi na tradução, em outras traduções, um vento de uma brisa. Um vento que era para acalmar ele. Provavelmente um vento fresco, para que o sol não fosse tão escaldante. Só que assim, além da boboreira que o Senhor colocou, ele já tinha uma cabana. Ele não estava numa cabana? E o sol feriu a cabeça de Jonas, e ele desmaiou, desejou com toda a alma morrer e viver. Então disse Deus a Jonas: é acaso razoável que assim que te enfades por causa da boboreira? E ele disse: é justo. Olha ele, olha a audácia de Jonas.
É justo Deus eu ficar nesse estado aqui? Coitadinho de mim. Olha esse sol. O que eu estou fazendo aqui? Se o Senhor já perdoou aquele povo, esse era o coração dele. Eu poderia estar fazendo o que eu quero, vivendo do meu jeito, de boa, mas eu estou aqui nesse sol, nesse lugar, nesse fim de mundo aqui, ouvindo o Senhor. É justo que me enfade a ponto de desejar a morte? Respondendo o Senhor. E disse o Senhor para ele: tivesse compaixão da borboreira, na qual não trabalhasse nem fizesse crescer, que em uma noite nasceu e em uma noite pereceu. E eu não hei de ter compaixão da grande cidade de Nínive? Ó o Senhor desmascarando Jonas aqui. Ó o Senhor revelando a face de Jonas na cara dele. Ah, da borboreira você teve misericórdia, que você teve compaixão, mas do povo? Olha o coração de Jonas aqui. Olha o que a gente faz dentro das igrejas. A gente está vendo as pessoas erradas dentro das igrejas. A gente está vendo a perdição do mundo. Senhor, esse povo não sabe o que faz. Manda fogo do céu. Mata esse crente aí atribulado. E olha o Senhor falando: amor, amor, compaixão. Amor, compaixão. E isso você só consegue estando nele. Olha o Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, na sombra do Onipotente descansará. Aquele que habita no esconderijo. Esconderijo é aqui? Ou esconderijo você tem que buscar? Você tem que procurar o esconderijo. Esconderijo não fica à mostra. Na sombra do Onipotente descansará. Descansar do quê? Descansar de você ficar sentado no banco, olhando a vida dos outros, reclamando da tua própria vida, tuas mazelas. É descansar disso daí? Não. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, presença. Presença. Presença dele na tua vida. Você está escondido na mão dele. Na sombra do Onipotente descansará. Descansar do quê? Da peleja, da guerra, do teu chamado, de fazer o que é para fazer lá fora. Aqui dentro é culto ao Senhor. Você vai oferecer o que está dentro de você. O que você está oferecendo aqui dentro? Reclamação, murmuração, autopiedade. Ó Jonas aqui, em nome de Jesus. Olha ele debatendo com o Senhor. Ó o Senhor de misericórdia, tendo misericórdia. Nós estamos falando de um homem que foi arrebatado de alma para o inferno. Ele viu o inferno. Ele ficou dentro do ventre da baleia 3 dias e 3 noites. Ele foi vomitado. Ele viu em todos os sentidos a grandeza e o amor de Deus pela vida dele. E ele não tinha nada dentro dele. Ele era soberbo, mentiroso, dissimulado. Não era fujão não, em nome de Jesus. Não era fujão não, porque ele enfrentou o Senhor, ele questionou o Senhor, ele debateu com o Senhor. Tem quantos dentro das igrejas fazendo isso daí, gente? E eu não hei de ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que estão mais de 120 homens, que não sabem discernir entre sua mão direita, sua mão esquerda, e também muitos animais. Olha o Senhor falando para Jonas. Jonas, toda essa situação aqui mais se tratou para me mostrar quem você é, do que eu queria condenar aquela cidade. Toma que é de graça. Se o Senhor está falando que o povo de Nínive não sabia discernir qual que é a mão direita, a mão esquerda, o que o Senhor está falando daquele povo? Viu? O meu negócio lá não era com o povo, o meu negócio era com você. A borboreira não foi para o povo, o peixe não engoliu aquele povo. Não fui eu que quase matei toda a tripulação daquele navio por causa do povo de Nínive, não. Era você. Para mim provar quem é você, eu estou aqui falando quem é você. Eu permiti tudo isso para te dizer o que tem no teu coração aí, ó. Tem continuidade aqui o livro de Jonas? Não.
O livro de Jonas termina nisso daí, do Senhor ponhando a cara dele no chão. Isso se ele aceitou a correção, né? E mudou o caminho dele, porque aqui a gente não sabe. Aqui. Aleluia. Vocês pensam, eu lendo essa palavra, o Senhor me dando esse entendimento e minha cara indo para o chão. Olha o Senhor falando com vocês aqui. Se for preciso, o navio vai passar por tempestade. Se for preciso, você vai ficar dentro do vento da baleia. Se for preciso, o Senhor vai te colocar numa cidade que não vai fazer nada. Aí Ele vai te levar para os confins da terra. E se Ele quiser, Ele pode dar a boboreira, Ele pode tirar, Ele pode fazer o que Ele quiser, porque Ele é Deus. Vai depender de você qual que é o estágio que você vai parar. Para começar, não vamos fugir, né? Não vamos querer se esconder, porque daí a gente vai poupar Deus de fazer muita coisa, não é verdade, pastor? Meditemos nessa palavra em nome do Senhor Jesus. O livro de Jonas não se trata de Nínive, não, se trata só dele. E esse homem teve quantas páginas da Bíblia? Você vê os outros livros, quantos capítulos que tem, né? E os conteúdos disso aqui, o tempo todo Jonas fugindo. O atribulado do Jonas. Olha o atribulado aqui. Mas Deus é tão maravilhoso que Ele colocou esse livro aqui. E Ele colocou Jonas aqui para a gente entender o que é servir esse Deus. O que é você brincar com as coisas do Senhor. O que é você usar o amor, a graça e a misericórdia para se esconder, para ficar do jeito que está. O Senhor falando aqui. Mas eu vou dizer para vocês que dentro disso aqui, quando eu li essa palavra aqui, eu falei: Senhor, se é essa palavra aqui que o Senhor quer me dar, eu quero que o Senhor me confirme. Sabe onde que eu abri? Se vocês estão aprendendo, eu estou aprendendo junto com vocês. Porque a hora que eu comecei a ler essa palavra, Deus começou a me dar a revelação, eu sapateava dentro de casa, eu saí gritando. Falei: meu Deus, glória a Deus, aleluia. Porque esse Deus, Ele é maravilhoso. Ele não vai deixar os filhos dele enganados. Ele não vai deixar ninguém perecer aqui. Claro, quem tem ouvidos ouça. Óbvio, né? Vamos para Mateus, em nome de Jesus. Glória a Deus. Mateus 12, vamos lá? Aí você pensa assim: mas está falando de Jonas ainda dentro da Bíblia? Está no Novo Testamento. O próprio Jesus falando de Jonas. Olha o Jonas atribulado lá no Novo Testamento. Mateus 12, a partir do verso 38. Só que antes ali do verso 38, o subtítulo dessa mensagem é Árvores e seus frutos. Quem que não conhece, né? Ou dizeis que a árvore é boa e seu fruto é bom, ou dizeis que a árvore é má e o seu fruto é mau, porque pelo fruto se conhece a árvore. Raça de víboras. Olha Jesus falando, né, com os fariseus. Como podeis vos dizer boas coisas sendo maus? Pois do que há em abundância no coração, disso fala a boca. O homem bom tira coisas boas do seu tesouro, e o homem mau, do mau tesouro, tira coisas más. Mas eu vos digo que toda palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo. Porque por tuas palavras serão justificado, as tuas palavras será justificado, e por tuas palavras serás condenado. Aí vamos entrar lá. O subtítulo antes dessa mensagem tem a árvore e seus frutos. Agora o milagre de Jonas. Ó Jesus falando. Então alguns dos escribas e dos fariseus tomaram a palavra dizendo: mestre, quiséramos ver a tua parte algum sinal. Olha que eles querendo um sinal de Jesus. Faz alguma coisa aí, Jesus. Olha os crentes dentro das igrejas. Vamos ver o Aue aqui. Vamos ver aqui o poder, o fogo, o manto descendo do céu. O que o Senhor falou? Mas ele lhes respondeu e disse: uma geração má e adúltera pede um sinal, porém não se lhe dará outro sinal senão do profeta Jonas. Pois como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no seio da terra. No seio da onde? O seio da terra é o quê, pastor? O que é o seio da terra? O inferno. Olha o Senhor falando aqui. Para essa geração má e adúltera não tem outro caminho aqui.
a não ser o que eu fiz com Jonas, inferno. Os ninivitas lá de Nínive, lembra do povo que o Senhor mandou Jonas lá? Os ninivitas ressurgirão no juízo com essa geração e a condenarão. Porque se arrependeram com a pregação de Jonas, eis que está aqui quem é mais do que Jonas. Olha o povo lá de Nínive, o Senhor falando que naquele dia, o do julgamento, eles vão estar julgando, condenando. Aonde que eles vão estar? À destra do Pai. Porque é na destra do Pai que nós vamos ficar quando for julgar essa geração que o Senhor está falando, má e adúltera. Aí lá no 42, a rainha do sul se levantará no dia do juízo com essa geração e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. Eis que está aqui quem é mais que Salomão. A rainha do sul, como todo mundo sabe, buscava conhecimento, e ela ouviu falar de Salomão e ela foi. E Salomão era sábio. Mas aqui, em que momento que o Senhor falou que Jonas e Salomão vai estar no meio? Meu Deus. Se você tem algum conhecimento da Bíblia, todo mundo sabe que Salomão nos últimos dias, né? Salomão se envolveu com mulheres que idolatravam outros deuses. Salomão fez coisas e corrompeu o templo. Porque ele construiu o templo, não é verdade, pastor? Ele tinha sabedoria. Mas quantos aqui tem chamado como Jonas? Tem sabedoria de Salomão? Mas o Senhor está falando aqui, viu? Isso daqui, para mim, nem chamado, nem título, nem você foi ungido ou não foi ungido, nem a tua sabedoria vai trazer você para ficar comigo aqui. A tua salvação não está garantida por isso daqui, porque ele está falando da rainha do sul. A rainha do sul é citada quantas vezes na Bíblia? Poucas, né? Comparado com Salomão e com outros homens do Senhor, o povo de Nínive, quantas vezes eles foram citados? Olha o Senhor falando aqui. Você quer ficar em destaque? Você quer que todo mundo te conheça? Você quer ficar com views nos teus vídeos? Você quer um monte de alma se rendendo a Cristo? Olha o Senhor falando aqui. Os ninivitas, eles estão no juízo porque se arrependeram com a pregação de Jonas. Se arrependeram. E aqui, se o Senhor está falando que eles vão estar naquele dia, eles se arrependeram e eles não voltaram a praticar o que eles praticavam. Eles foram salvos. Eles foram salvos. Mas Jonas está aqui? Não. O Senhor só citou Jonas para dizer, viu? O que eu tenho para vocês é o que eu fiz com Jonas. Porque aqui ele não está falando de uma forma positiva, nem de Jonas e nem de Salomão. A única coisa que ele falou de Salomão é destacando a sabedoria de Salomão. E ele falando, nos 2 versículos últimos ali, eis que está aqui um maior que Jonas, eis que está aqui um maior que Salomão. É tudo para mim. Aqui não tem Jonas, aqui não tem Salomão, aqui não tem Davi, não tem nada, sou eu. Eu sou o centro de tudo. Sem Deus, jamais, sem a aprovação de Cristo na tua vida, o sangue remido, a tua vida, nunca que você vai alcançar a salvação, nunca. Sem arrependimento, sem coração quebrantado, sem humildade, nunca, jamais você vai alcançar. É grande o que o Senhor Ele tem com as nossas vidas. Vai depender de cada um o que vai ser feito com o que Deus tem colocado nas suas mãos. Porém, mais vale para o Senhor a tua alma, o teu coração, a retidão dos teus passos, do teu caminhar. Tudo que você fizer perante o Senhor é muito mais importante. O Senhor fala, aquele que está de pé, mais uma vez eu vou falar, cuide para não cair. De pé, é de pé. Não é caído, não é estirado, não. A gente se estira mesmo, se humilha diante do Senhor, mas o Senhor quer na gente na posição de pé. Guerra, peleja, vigilância. Vigiar e orar. E não é orar e vigiar, é primeiro vigia. Vigia, porque a oração de um justo pode muito ter seus efeitos. Se você é considerado justo e você é justificado mesmo, e você está na santidade, a tua oração tem poder e o céu se movimenta pela tua oração. Agora, se a tua oração não está movimentando o céu, tem alguma coisa errada.
Pode muito em seus efeitos a oração de um justo. Um justo. Não adianta você ficar se ajoelhando e orando, pedindo as mesmas coisas todo dia, todo dia, todo dia, todo dia. As tuas práticas não mudam e você não tem obra. E você descansa, mas descansa do quê? De não fazer nada. Aí quando o negócio aperta, quantos crentes que eu não vejo com a Bíblia aberta dentro de casa com o Salmo 91? Ah, vamos fazer a campanha do Salmo 91. Misericórdia. Misericórdia. Eu espero que essa palavra tenha trazido ao coração de cada um reflexão, mas junto com a reflexão, um desejo de mudança de comportamento, porque nunca vai bastar o que você vai fazer nessa terra por ele, nunca, nunca. A lágrima vai ser secada, como disse aqui no aniversário, naquele dia. Por enquanto aqui nós vamos chorar, eu choro de alegria, choro de tristeza, chora de arrependimento, chora de qualquer coisa, mas vai chorar. Vai chorar para ele. Entre no seu quarto, fecha a porta, em secreto, ele vai te responder. Não fica com as lamúrias por aí não. Não envergonha o nome de Jesus. Não envergonha o evangelho. Crente foi feito para batalha, para peleja. Foi feito para ganhar alma. Crente é para estar andando cheio. É para viver na plenitude do Espírito. Não é para viver de qualquer jeito não. Não fica nas costas da unção da irmãzinha não. Em nome de Jesus, vai buscar a tua unção. Não seja Jonas não. Não fica querendo ser carregado não. Em nome de Jesus. Não fica entrando nos barcos, não é para você entrar. Não fica apoiando gente no meio da tua desobediência, no meio da tua covardia. Porque é isso que a gente traz para dentro das nossas casas. Eis que aqui está uma pessoa que vivia dessa forma. Mas pela misericórdia, o Senhor, Ele hoje usa a minha vida. Mas eu temo muito o que eu faço aqui. Porque só eu sei quando eu chego na minha casa, o quanto que eu choro diante do Senhor. Para pedir para o Senhor, Senhor, em nome de Jesus. Se eu falei algo contra Ti, Senhor. Se eu falei algo do meu entendimento, Senhor. Cala a minha boca, tira a minha voz. Me recolhe. Mas não deixa eu falar coisa que um dia eu vou chegar perante Ti e o Senhor vai falar: apartai vós de mim, porque eu não vos conheço. Eu não quero ficar trazendo a palavra, nem curando, nem expulsando demônio, e naquele dia a minha salvação, e o meu nome não está no livro da vida, e eu não vou ter salvação. Eu quero fazer com zelo, com cuidado, com amor, mas principalmente com temor e santidade, porque Ele é santo e nós temos que ser santo. As vestes brancas, alva como a neve. Não impeça o agir do Espírito na vida de vocês, em nome de Jesus. Não impeça. Tem de bom ânimo. Olhe para o céu, é de lá que vem o socorro. Não adianta achar que a Bíblia vai resolver. Não é só a Bíblia não, igreja. É o teu coração, a chave de tudo é o teu coração, é o anseio da tua alma pelas coisas dele. Ele sonda o teu coração. Não adianta você ficar procurando conhecimento aqui, sendo que a tua vida e a tua casa está uma bagunça, está uma baderna. Os papéis estão invertidos. O Senhor não ouve, o Senhor não atende. Não adianta, você vai se matar de querer buscar algo e o Senhor falando: ei, eu estou querendo fazer em você, não estou querendo fazer em volta de você. Eu quero fazer em você primeiro. Amém? A gente se empolga se deixar passar a noite aqui, né, pastor? Misericórdia. Eu gostaria de agradecer a vida de cada um. Alguns irmãos se ausentaram, a gente entende que muitas vezes tem compromisso, tem obrigações. Mas graças a Deus tem a mídia aqui, né, pastor? Eles podem assistir na casa deles. E no nome do Senhor Jesus, se você está carregando algo no teu peito agora, se o Espírito Santo falou com você, não deixa essa presença apagar da tua vida. Em nome de Jesus, chega na tua casa, nem que você passe a noite acordado. Se estira no chão, mas faz alguma coisa para que o Senhor venha operar o que Ele tem na tua vida. Porque o que você tem, o que você tem, o que você tem, não é o que eu tenho. A igreja é um corpo e cada um tem uma função aqui dentro. Faça parte desse corpo. Não use o corpo para o teu benefício, faça parte dele. Amém? Eu gostaria de agradecer a minha oportunidade no nome de Jesus.